Maurício Trindade, excelentíssimo senhor deputado federal Colbert Martins Filho, dignas personagens convidadas para este evento, os senhores Clóvis Alberto de Freire, Eurípides Higino dos Reis, Antônio César Ribeiro de Carvalho, digníssimas autoridades presentes ou representadas, doutora Elieda Carneiro, excelentíssimas senhoras, excelentíssimas senhoras, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela TV Câmara, pela TV Fé, pelas emissoras de rádio, jovens, nossos votos cordiais de paz. Mohandas Karamchand teve a oportunidade de anunciar ser o único homem a alcançar a mais elevada qualidade de amor. Isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele logrou. Sem armas, sem derramamento de sangue, dobrou a serviço do Império Britânico e libertou milhões de paquistaneses e indianos da escravidão colonialista de que eram vítimas. Mas Mohandas Karamchand uniu este pensamento extraordinário do Evangelho de Jesus, quando teve a oportunidade de ler o Sermão da Montanha. Asseverava que os cristãos possuem uma Bíblia de 400 páginas e normalmente não as seguimos. Para ele bastou o Sermão da Montanha, 12 frases que modificaram completamente a sua vida. Graças a isto, tornou-se o apóstolo da paz. A sua vida, a sua saga, a sua luta constitui o melhor roteiro para a plenitude da criatura humana. Quando eu recebi do gabinete do deputado federal Colbert Martins Filho a notícia de que deveria ser homenageado por esta igreja e a Câmara pela vida a que me havia dedicado e tomado de profunda preocupação. Porque é uma vida simples, sem qualquer característica que mereça destaque. A existência de um jovem que um dia encontrou em Jesus Cristo a resposta para todas as suas interrogações não merece qualquer homenagem. Antes, estímulo para prosseguir neste crepúsculo, quando a desencarnação aguarda a existência física. Mas aceitei o desafio, porque todos nós necessitamos de estímulo para podermos levar adiante os objetivos que abraçamos. E então gostaria de que as minhas primeiras palavras fossem de agradecimento ao nobre deputado Colbert Filho, aos nossos queridos membros desta Casa de Leis e aos amigos que nos honram com sua presença. Mas desejaria também pedir para declinar de qualquer honra em que se revista a homenagem e transferir essa homenagem à figura impoluta de Hippolyte Léon Benizar Rivaio, conhecido como Allan Kardec, a quem eu devo todas as experiências atuais. Foi através da leitura das obras de Allan Kardec que me encontrei comigo mesmo na noite difícil e escura, conforme a narração de São João da Cruz. Foi no Espiritismo que encontrei a alvorada, o objetivo, a essencialidade do existir para prosseguir numa vida digna dentro das possibilidades, amando o meu próximo e vivendo em função do ideal. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica e profunda, assevera que uma vida que seja destituída de significado psicológico não é uma vida vivida. Aquele que não tem um objetivo de natureza transcendente na vida não alcança nunca o estado luminoso, a plenitude. E tem muita razão.
porque ao abraçar a doutrina espírita, compreendi de imediato que amar é servir, como escreveu muito bem a grande poetisa chilena na sua página inovidável do Verbo Servir, Gabriela Mistral. E como aprendi que aquele que não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Então gostaria de pedir licença ao nobre deputado e àqueles que nos homenageiam, para que qualquer homenagem seja dirigida ao Espiritismo. Aceitando carinho e estímulo para, neste crepúsculo existencial, rico de belezas, de expectativas da imortalidade, chegar com a dignidade exigível ao espírita, conforme as tradições doutrinárias. Porque, depois de 50 anos na área da educação, de repente, visitando penitenciários do Brasil, do exterior, presídios, e compreendendo a situação dolorosa do encarcerado, também compreendi o que era verdadeiramente a violência. Essa violência que é o atavismo, é a nossa herança antropossócio-psicológica do processo da evolução, e que o nosso egotismo procura escamotear na persona até o momento quando os nossos interesses não são correspondidos. Afirmava com propriedade Victor Hugo que, se desejarmos conhecer o cidadão, pisemos-lhe no pé, na unha encravada. Se ele for um cidadão, ele dirá apenas mas se não for, ele dirá outras coisas. Então nós mantemos esse laço social, essa aparência, e apesar de 6.800 anos de ética, de cultura, de civilização, ainda nos matamos uns aos outros por tacar aquela praga, ou mesmo, sem nenhum motivo, depois de haver dado a palha que foi solicitada. A cultura, através da ciência e da tecnologia de ponta, conseguiu decifrar um grande número de enigmas do universo. Hoje as bólides espaciais viajam na direção de Marte e estão algumas delas fora do nosso sistema, na investigação da probabilidade de se há vida além do planeta terrestre, também para estudar os efeitos do Big Bang e, ao mesmo tempo, dos processos evolutivos, desde a primeira monera na intimidade das águas abissais dos oceanos há 2.200.000.000 de anos. Decifrou, portanto, tudo aquilo que constituía razão de magia, de sobrenatural, de superstição, e nos ofereceu glórias incomparáveis no macrocosmos. Quando olhamos as noites estreladas, sequer temos ideia dos bilhões de galáxias e dos 6 trilhões de planetas que gravitam em órbita desse cosmos que diariamente devora galáxias e constrói galáxias com a poeira estelar. Esta mesma ciência e esta tecnologia de ponta penetrou no átomo, a velha partícula grega indivisível, e encontrou aproximadamente 60 expressões gloriosas, miniaturizadas da vida subatômica. No ano passado, para a glória do notável astrofísico inglês Ricas, conseguiu encontrar o bóson, depois da experiência do choque de prótons, no imenso tubo entre a Suíça e a França, e estabeleceu que o bóson, essa marca luminosa deixada pelas micropartículas, pode ser chamada a assinatura de Deus na sua obra no universo. Então as conquistas da inteligência são inumeráveis, mas as conquistas do sentimento não correspondem à mesma expectativa. Ascendemos a glória dos céus com os pés plantados no lamaçal das aflições. A criatura humana que pôde penetrar tantas glórias no conhecimento aturde-se nos porões escuros da depressão, do transtorno do pânico, do Alzheimer, do Parkinson, das demais enfermidades degenerativas,
das problemáticas cardiovasculares. E as estatísticas assustadoras dizem que por volta de 2025 a depressão será a primeira causa mortes da humanidade. E através dela o suicídio, como um mecanismo de fuga, porque é uma sociedade que as criaturas, com as exceções compreensíveis, somos vazias existenciais. Apoiamos o individualismo, o consumismo, a sexolatria, e não temos a coragem de fazer a viagem para dentro de nós mesmos, para decifrarmos as velhas interrogações da filosofia grega: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos? Sócrates, Platão e Aristóteles desenharam a realidade do eidos, do mundo das ideias, aceleraram que nós somos não apenas matéria. Nós viemos do mundo transcendental para onde retornaremos. Buda, Krishna, Lao Tse, Jesus Cristo apresentaram a proposta da imortalidade numa glória jamais antes pensada. E o homem de Nazaré teve a grandeza de retornar da tumba, de fazer-se demonstrar as centenas, a mais de 500 mil pessoas de uma vez, quando ascendeu na Galileia, que a morte nada mais era do que uma mudança de estado vibratório, saindo de uma para outra dimensão da vida. Mas ao Espiritismo coube a indeclinável tarefa de demonstrá-lo em laboratório, porque todas as religiões afirmam a imortalidade da alma. Todas elas dizem a respeito da bondade de Deus, falam-nos da justiça, mas ao Espiritismo coube a tarefa grandiosa de demonstrar, no século XIX, quando a ciência deixava o empirismo e a física quântica a partir das experiências de Maxwell, posteriormente do notável William Crookes, seguida por Madame Curie, Röntgen e outros, que a matéria nada mais é, na palavra autorizada de Albert Einstein, energia condensada, e que André através das mãos incomparáveis do abençoado apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier, descreverá matéria congelada. E Einstein também terá a ocasião de dizer que a energia é nada mais do que matéria dissociada. Existe então e tão somente a energia, essa energia que ora se condensa e aparece como forma material, e ora se desagrega e retorna ao seu estado primitivo. O ser humano é o princípio inteligente do universo, conforme redarguiram os espíritos ao egrejo qualificador quando lhes fez esta pergunta. Então, diante de todas essas reflexões, e da lição maior de ter o Espiritismo é a doutrina da caridade, porque ciência do laboratório tem da sua própria metodologia investigativa, que não está de acordo com a metodologia acadêmica. O Espiritismo demonstra a existência de Deus, a imortalidade da alma, através da comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e o Evangelho de Jesus restaurado na sua pulcritude inicial, conforme ele e os seus apóstolos o viveram. Vem essa doutrina que foi denominada por Jesus como Consolador, para diminuir as nossas lágrimas, porque o Mestre sabia que, pese as grandes conquistas da inteligência, nosso coração amargurado verteria o pranto que não escorre dos nossos olhos, mas que vai para dentro dos tormentos do coração. E hoje abre esta madrugada gloriosa de bênçãos para a humanidade. Foi assim pensando que, repetimos, depois de 50 anos de atividade educacional na Mansão do Caminho, a obra que nos nasceu de uma visão psíquica, no ano de 1948, quando viajávamos em Paraíba, e que se consolidou graças à abnegação da criatura humana, porque o ser humano é bom, ele tem a bondade inerente, porque é o Deus interno que espera o combustível do entusiasmo para poder manifestar-se. E como asseverou com propriedade Nelson Mandela,
logo depois de presidente da República da África do Sul, e ele conseguiu destruir ali o apartheid, dizendo que o ódio não nasce com a criatura humana. O ódio é resultado de fatores ambientais, de circunstâncias socioeconômicas. Diante de toda essa magnitude, lembrei-me de que nós temos tudo, mas não temos paz. Temos conforto, que os valores econômicos nos proporcionam. A ciência prolongou a vida na Terra, dizimou inumeráveis pandemias, outras vieram substituí-las, como a AIDS, a ebola neste momento. Mas a ciência trabalha nos seus laboratórios para libertar o homem desses fantasmas cruéis do mundo de provas e de expiações. Neste momento em que passamos para o mundo de regeneração e as dores alcançam níveis quase que insuportáveis, então era necessário pensarmos em algo mais, em proporcionar paz à criatura humana. Essa paz que Jesus nos deu, eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo doa, mas eu a dou como somente eu a posso doar. É a paz que se deriva de uma consciência reta, de um caráter correto, de pensamentos e palavras honestas, dentro da linha do dever bem cumprido e dos direitos bem respeitados. Então iniciamos o movimento Você e a Paz, porque a paz do mundo não chegará por decreto. Nenhuma casa de leis pode dizer que vivam em paz aqueles que estão vinculados à nacionalidade. Estamos no Brasil, politicamente em paz, e nada obstante as estatísticas dizem que nos últimos 10 anos, em cada ano no Brasil, foram assassinadas miserável, covardemente, 50 mil pessoas. Se nós levarmos o sofrimento, a miséria e a dor para 5 pessoas em cada um desses indivíduos da sua família, nós teremos uma cifra assustadora de 250 mil pessoas por ano, experimentando atrocidades, a vergonha que vivemos o medo. O medo do nosso próximo. Armamos-nos, porque não temos a coragem de amar. Vivemos em solidão, porque não temos a audácia de ser solidários. E porque não aprendemos solidariedade, abraçamos a soledade, abraçamos a solidão e o desespero. Então pensamos sobre a inspiração dos espíritos nobres em fazer um movimento singelo, mas um movimento que um dia irá restaurar a criatura de si mesma, arrancada do poço das aflições para a paz. E esse seja o movimento Você e a Paz. A paz do mundo começa no indivíduo. Dizia Gandhi que se no país há uma cidade na qual uma rua tem uma casa em que há um indivíduo de paz, em breve a paz tomará conta da casa, que tomará conta da rua, do bairro, da cidade, do país e naturalmente da humanidade. O movimento Você e a Paz não tem cor política religiosa, não adota nenhum preconceito. É uma proposta para que cada um tenha coragem de fazer a viagem para dentro de si mesmo e se encontre. Como dizia Martin Luther Jr., eu tenho um sonho, e as minhas palavras também. Eu sonhei que era possível amar. Eu sonhei que um dia seriam transformadas as armas de destruição em instrumentos da lavoura. Eu sonhei que era possível reverter a ordem dos fatores destrutivos e a amizade deveria beijar as criaturas humanas com a justiça, como assevera a Bíblia. Eu sonhei que é possível um lobo beber na mesma fonte ao lado do cordeiro. Eu sonhei que a criatura que é intrinsecamente boa, porque é obra do Criador, irá superar essa herança da violência, que é o fruto espúrio do medo inicial, quando o homem, a sua fase inicial da evolução antropológica, teve a primeira emoção. E a primeira emoção do ser humano, segundo o antropólogo Dr. Watson, foi o medo. Ele descobriu, porque era somente instinto, de repente, que o medo do clã caía, decompunha-se, desaparecia, que outro vinha e abinava-o. Então surgiu esse medo atávico que até hoje nós temos. Ele passou a ter o medo da morte, o medo das surpresas dos fenômenos sísmicos, o medo da degeneração,
e nós fomos subtilizando o medo e chegamos hoje ao pavor. A nossa cultura é: temos medo de perder o emprego, medo da morte, medo da doença, medo de sair de casa, medo da traição, medo das circunstâncias que nos agridem a cada momento. E é necessário lembrar que esse medo primário deu lugar a uma segunda emoção, que foi a ira. A ira foi o resultado natural do medo do ataque. Diante do ataque, o indivíduo experimenta a ira, que é um fenômeno psicológico. E logo depois tem uma descarga de adrenalina produzida pelas glândulas suprarrenais. E então ele vai ferozmente para destruir o outro. Mas como a máquina orgânica é divina, entre aspas, ele tem uma descarga de cortisol e retrocede. Esse movimento psicológico avança o recuo. E então, a partir daí, a ira abriu lugar para o ódio, para o rancor, para a vingança, para o ressentimento, para o ciúme, para a insegurança. Foi quando, então, a evolução lhe ofereceu o amor. Quando ele viu a loba lambendo o filho recém-nascido e fez o salto quântico da mãe, colocando o filhinho após o parto sob o tórax, para que ele continuasse a receber os hormônios da afetividade, para que a vida pudesse continuar, e o amor, que é a emoção mais jovem da nossa evolução, ainda não atingiu a sua plenitude. Veio Jesus dizer que o amor é a alma da vida, porque Deus é amor. E nos fez apenas 2 pedidos, em toda a sua doutrina extraordinária, insuperável. No Sermão da Montanha, que é a sinfonia inacabada nas bem-aventuranças, lá estão os 2 pedidos únicos que ainda não tivemos a coragem de atender. Que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado, e que não façais a outrem o que não desejais que outro vos faça. Então o movimento Você a Paz é um apelo para que nós encontremos inicialmente a própria paz, lutando, como diz Allan Kardec, contra as nossas más inclinações. Que diríamos hoje, na linguagem psicológica indiana, contra a sombra. Essa sombra que o notável psiquiatra norte-americano e psicoterapeuta James Hollis diz: por quê? Pessoas boas fazem coisas más. Porque o gerente de um banco, que administra muito bem, de repente furta valores que ele sabe que será descoberto. Porque pessoas abnegadas, de vez em quando, tem uma crise e se transformam a sombra. Essa sombra que dificulta o movimento self-ego para a perfeita identificação do homem luminoso. Mas a sombra eubiana são as nossas más inclinações que podemos dominar através do sentimento do amor, pelo exercício da fraternidade. Por isso, nobres membros dessa Casa de Leis, queridos convidados e amigos, o movimento Você a Paz elegeu para este momento homenagear as figuras incomparáveis do sorridente e suave Chico Xavier. Quem o conheceu nunca mais foi o mesmo. Quem teve a oportunidade de transitar pela porta da sua ternura, da sua paz, nunca mais foi o mesmo. Recordo-me de que, em anos transatos, a NASA mandou a Pedro Albirapa um grupo de cientistas para tentar medir a aura, a irradiação do psiquismo desse homem venerando e humilde. E chegaram a uma conclusão surpreendente. A irradiação do seu psiquismo chegava a 20 metros de distância. É que vale dizer, quando o homem-luz aparecia, a treva era esbatida e diluía-se. Mas nós não temos ideia do que sejam 20 metros de irradiação, porque o normal é uma criatura saudável, uma criatura devotada, ter uma aura de 2 centímetros. E ele tinha ali 20 metros. Então, homenageando-o com um pequeno troféu, memória do movimento Você a Paz. E a doutora, essa mulher extraordinária, a doutora Zilda Arnes, que tivemos a honra de conhecer na cidade do Salvador, quando a homenageamos também com o prêmio Você a Paz na cidade. E essa encantadora cristã, essa mulher que nasceu para servir,
que deu a vida no apostolado do serviço. Quando houve o terremoto do Haiti e ela estava no templo no qual acabara, denunciava os seus postulados, estava de saída e retrocedeu para atender o chamado, quando então a igreja desabou e ela partiu na direção da imortalidade. Poderia haver lugar melhor para uma mulher santa, senão uma igreja santificada partir para uma espiritualidade santificante. Então elegimos a nobre doutora Zilda Aves, como exemplo das milhares, dos milhões de vidas. Ela e a organização que criou têm conseguido salvar a terra. E a amada Federação Espírita Brasileira, essa instituição veneranda, já multissecular, que vem servindo a humanidade com a bandeira de Deus, Cristo e a caridade, como sendo nosso preito de gratidão, para que a mensagem da paz possa, por fim, tomar conta da nossa alma e repousarmos em suave dolce far niente, resultado, evidentemente, das nossas ações. Agradeço profundamente a sensibilizado ao deputado federal Roberto Martins Filho, e por uma razão muito especial, diz um velho ditado que o mundo se encontra onde nós iniciamos, porque o o deputado Roberto Martins Filho é neto do inovidável doutor João Martins. Sou filho de uma família muito modesta, o 13º filho. E quando minha mãe me concebeu, já estava nos primórdios das mudanças orgânicas da menopausa. Havia tido 3 abortos naturais, 12 filhos, quando eu bati a porta da reencarnação. Da sua humildade e singeleza, ela não percebeu exatamente o que era, porque o meu irmão mais próximo estava com 5 anos, e foi ao doutor João Martins, eminente homem da caridade, em 1926, e falou-me que estava sentindo umas coisas estranhas. Naquela época, o médico era um dublê de cientista e místico. Ele batia na barriga, batia, não acertava nunca, mas era tão agradável esse contato. Hoje vamos ao médico, ele nos olha, pede todos os exames e não acerta nunca. Porque é o mesmo desafio. Ele doutor preparado para cá e disse, dona Ana, a senhora está grávida, mas a senhora não tem condições orgânicas para ter esse filho. Vamos pedir a Deus para que venha o aborto natural como os outros. A senhora deveria abortá-lo. Está com quase 4 meses, os sintomas são muito modestos. A senhora está muito fragilizada. Tudo indica que no parto a senhora vai morrer. E aquela mulher pequenina, humilde, analfabeta, de olhos verdes como 2 esmeraldas, contar-me depois que nasceu e disse, doutor Martins, eu prefiro morrer e dar oportunidade para meu filho. Então eu nasci, e 87 anos depois, agradeço esta mulher que teve a coragem de não pensar no aborto. Esse crime que é mesmo legal será sempre moral, porque ninguém tem o direito de destruir a vida. Felizmente já existe hoje os códigos do direito do feto, demonstrando que ser uma vida. Então devemos ao venerando Dr. Martins, que me atendeu naquele momento e posteriormente, quando fui vítima de uma grave obsessão, com a morte de um irmão, fulminado por um aneurisma que se rompeu, eu tive um trauma. E ao correr para casa, sentar-me, quando o cadáver chegou para ser velado, eu não pude levantar-me. Aquele trauma profundo perturbou-me e fiquei doente. No dia seguinte, o Dr. Martins estava lá em casa. Era o anjo da pobreza da cidade de Feira de Santana. Naquela época, estamos em 1944. E depois que me examinou, ele disse que ele não tem nada fisiológico. O problema dele foi o choque, não só a palavra trauma. E se ele tomar outro choque, ele fica bom. A minha família, de pessoas inteligentíssimas, levou ao pé da letra. E meus irmãos aplicaram todos os choques elétricos. E outros existiam. De qualquer forma, se tiver qualquer distúrbio, está explicado. Porque já fizeram outra choque terapia desde 1944. E é curioso que, tantos anos depois, a rota das bênçãos tragam-nos a família Martins, o venerando mestre que aqui está conosco no além, através do seu neto, já que o seu genitor
foi o meu colega da escola primária de Feira de Santana, a única que existia. Toda emoção de gratidão. Não vos tomarei mais o tempo, mas gostaria de dizer que na vida nós somente temos o que agradecer. Vivemos a pedir quinquilharias, coisas secundárias que não nos fazem falta. Mas se nós nos olharmos, a máquina na qual transitamos, poderemos cantar o hino de louvor, de gratidão, e então vivermos em paz, espalharmos a paz, levarmos a paz, porque a paz não tem caminho de se garantir. A paz é o caminho. Então eu diria, meu Deus, desta casa do Legislativo Nacional, onde parte muitas vezes as diretrizes para o destino da nação brasileira, eu gostaria de dizer que é uma vida que para mim é doce e colorida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pela paz, pelo pão. Obrigado pelo que me deste e pelo que me dás. Pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde, só picada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão pelos cegos, eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que me ouvem, o tamborilar da chuva do pegueiro, a melodia do vento nos ramos do aldeiro, a voz melodiosa do boiadeiro, a dor que chora e que canta no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, pela voz que legisla, que o teu nome pronuncia com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Ore por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que lavam a terra, pelas mãos que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeusas, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de psicografias, de poesias, de cirurgias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos que no seio embalam o corpo do filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levantar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra alejados, sepultados, marcados, infelizes, desditados, paralisados. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado pelo filho, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, um ninho, um gravado de ouro, um banhador, uma casa no caminho, um duplex, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos ter a companhia de um cão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, bem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor.